Queridas pessoas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou falar de um tema que vocês me pedem já há bastante tempo. Procrastinação. É um tema muito amplo, que envolve muitas outras coisas, então provavelmente eu não vou conseguir abranger todo ele num vídeo só, mas eu prometo tentar colocar o máximo possível de conteúdo aqui para ajudar vocês. Antes de tudo, preciso me confessar. Sou procrastinadora profissional. Eu venho tentando melhorar muito isso e tenho melhorado, mas ainda estou longe da perfeição que eu espero um dia alcançar. Vamos começar definindo o termo procrastinação. Procrastinar é empurrar para frente algo que você poderia fazer agora e que deveria fazer agora. Alguma coisa que você sabe que está pendente, que é importante você fazer e você deixa para fazer depois. Eu vou separar a procrastinação em dois grupos. A procrastinação de algo que tem uma data limite, como por exemplo a entrega de um relatório do trabalho ou um trabalho de conclusão da faculdade, alguma coisa bem concreta. E o outro tipo de procrastinação é a procrastinação das coisas que são subjetivas, que são importantes pra gente, mas que ninguém tá cobrando, ou que até estão cobrando, mas que não tem uma data específica, um deadline. Quando a gente quer fazer alguma coisa, mas vai se permitindo empurrar. Por que eu separo essas duas procrastinações? A procrastinação de projetos específicos, ela tende a ser muito mais fácil da gente administrar. Porque quando vai chegando perto da data limite, é muito mais fácil a gente mobilizar energia para conseguir fazer o que a gente tem que fazer, sabe? Porque a gente tá lá com a corda no pescoço. Então vem energia, sabe Deus da onde, a gente vira à noite, resolve e acaba entregando. A diferença disso é que quando a gente não tem um deadline, quando a gente não tem uma data limite, quando a gente não tem um chefe que vai nos dar uma bronca, ou um professor, ou um período da faculdade que a gente vai ter que reprovar, se a gente não tem uma coisa muito concreta, muito óbvia, fica muito mais difícil da gente conseguir resolver, da gente conseguir mobilizar essa energia para fazer o que precisa fazer. E para mim esse é um problema muito maior. Por quê? Porque esses prazos que a gente tem, eles geralmente são importantes, mas a gente dá um jeito, a gente se vira. É muito mais difícil a gente se dar conta do que a gente está empurrando com a barriga, que não tem ninguém cobrando, além do nosso incômodo interno, além da nossa angústia, da nossa insatisfação, da nossa frustração. Quando a gente tem projetos de vida, né, eu tenho planos, eu quero abrir minha empresa, por exemplo, sair do emprego que eu tô e abrir minha própria empresa. Quando a gente tem esses objetivos que podem ficar para amanhã, que a gente sente que a gente ainda tem muita vida pela frente, depois eu vejo isso, depois eu penso nisso, daqui a pouco eu vejo, quando eu terminar tal coisa, quando eu resolver tal problema, quando acontecer tal coisa, a gente vai empurrando, empurrando, empurrando. E quando a gente vê, a nossa vida passou. A gente tá mais velho do que a gente tinha percebido e a gente não fez as coisas que a gente queria. E aí a gente fica triste, desanimado, frustrado, decepcionado com a gente mesmo. E aí sim que a gente não consegue mobilizar energia pra mudar nada. Eu vou falar um pouquinho agora sobre uma coisa chamada ciclo de contato. Quando a gente identifica que a gente tem uma necessidade, a gente precisa mobilizar energia, reunir energia para agir em direção de resolver esse problema, para agir em direção a suprir essa necessidade. Então a gente tem um objetivo e a gente tem que caminhar, subir essa montanhazinha, né, pra gente poder ir reunindo energia. Digamos que você precisa emagrecer. Você sente no início uma necessidade de emagrecer porque você começa a se sentir um pouco mais cansado, você começa a ficar desconfortável porque suas roupas não cabem mais, você diz, puxa vida, eu preciso emagrecer, caramba, tá ruim. Mas ainda tá ok, tá ruim, mas tá bom. Tem muita gente que quando emagrece muitos quilos, você pergunta, o que aconteceu? Por que de repente você começou? E a pessoa fala, porque eu tava apaixonada por um cara e ele me esculhambou e falou que eu tava gorda e horrorosa. Eu tava numa foto e quando eu fui ver essa foto eu vi o quanto eu tinha engordado, eu não tinha me dado conta disso. Então às vezes tem uma situação específica que te faz simplesmente entrar em contato com esse limite e naquele momento a vontade de resolver aquele problema, de suprir aquela necessidade foi tão grande que superou completamente a vontade da inércia, a vontade de ficar parado, de não gastar energia, que é uma tendência do nosso organismo, porque afinal de contas tentamos gastar o mínimo possível de energia. Então por que eu tô explicando isso tudo? Porque quando a gente se dá conta de que a gente precisa fazer essa mobilização, ir subindo essa montanhazinha pra gente conseguir mobilizar
mobilizar a energia para tomar uma atitude, a gente pode manipular esse ciclo de contato para se obrigar a entrar nesse estado limite, nesse pico da montanha, em que a gente precisa tomar uma atitude para suprir essa necessidade que a gente está tendo. Muitas pessoas perguntaram se a procrastinação tem a ver com ansiedade. Muito! A gente, na verdade, está falando de um grande ciclo vicioso em que uma coisa alimenta a outra. Quando a gente está ansioso, a gente tem muita dificuldade de organizar as nossas funções cognitivas de uma forma plausível, de uma forma funcional e produtiva. Então a gente olha para aquele monte de coisas que a gente precisa fazer e tem dificuldade de se organizar. E mesmo quando a gente consegue se organizar, porque muitas vezes a gente percebe essa dificuldade internamente e parte para o trabalho visual. A gente pega papel, a gente faz um monte de anotação, a gente faz a lista, coloca o que vai ser feito antes, o que depois. Nossa, que lindo, né? Quem olha fala, uau! Só que depois que a gente faz essa lista, que é linda, maravilhosa, na teoria tudo perfeito, na hora de aplicar, a gente não tem paciência, a gente não está presente o suficiente, equilibrado o suficiente para fazer uma coisa de cada vez. Ter paciência de terminar uma tarefa para depois começar a outra, depois a outra, etc. E a gente começa a abrir um monte de abas para poder fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente acaba dispersando a atenção nessas várias coisas, assim como numa internet. Se você colocar muita coisa para fazer download ao mesmo tempo, vai fazer mais lentamente. E a mesma coisa acontece com a nossa cabeça. Então, quando a gente tenta prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, a gente não presta atenção direito em nenhuma delas. No final, a gente olha e percebe que a gente deu início a vários dos tópicos da nossa lista de prioridades, mas a gente não terminou nenhuma delas. Isso vai angustiando, etc e tal. E aí a gente passa por essa experiência uma vez. Aí depois a gente olha, quando a gente tem uma nova experiência semelhante para passar e fala o quê? Eu sei que vai ser horrível. Das últimas vezes foi horrível. Eu não consegui terminar, eu abri um monte de coisa e não terminei. Eu tive muita dificuldade de me concentrar, porque a ansiedade dificulta muito a capacidade de concentração. Então, o que acontece? A gente fica fugindo, porque a gente já sabe que vai ser ruim, que vai ser desgastante. O nosso corpo está sempre tentando evitar o gasto energético, né? Para evitar a fadiga. Aí o que acontece? A gente percebe que vai ser ruim, a gente tenta evitar, e quanto mais a gente foge das coisas que a gente precisa fazer, mais ansioso a gente fica. É muito importante a gente ter em mente que a ansiedade ela é um movimento do nosso corpo, um movimento interno em busca de uma realização de alguma coisa. Quando eu digo que a gente precisa agir e que a ansiedade tem a ver com a ação, ela tem a ver com a ação no sentido de resolver algo que está nos assustando. E muitas vezes o que está nos assustando estamos distantes de nós mesmos, estamos distantes do nosso caminho, da realização das coisas que a gente quer realizar. Eu posso morrer a qualquer momento, e é horrível pensar isso, mas é verdade, e eu não vou ter feito nada que eu queria fazer. Caramba, isso é muito ruim. A gente se sente mal, a gente se sente frustrado, a gente se sente incapaz, e isso nos deixa ansioso. E quanto mais ansiosos, mais a gente olha e fala, meu Deus, eu não vou dar conta de fazer isso, porque eu não consigo me concentrar, eu não consigo nem me organizar para saber por onde eu começo, eu não vou conseguir fazer, esse negócio é muito grande, é muito difícil. Então, a gente vai retroalimentando. Outra coisa que me perguntaram é se procrastinação tem a ver com depressão. Sim. Por quê? Como a gente viu no ciclo de contato, a gente precisa mobilizar energia para tomar uma atitude. A gente precisa mobilizar energia para agir. Se a gente está em depressão, a gente tem muita dificuldade de mobilizar essa energia. A gente tem menos motivação. E essa é uma palavra muito importante para a gente falar também. A motivação é o que vai nos fazer atingir esse pico, essa mobilização energética para agir. Como a gente pode manipular essa nossa mobilização energética? Acionando mecanismos que têm importância para a gente. A gente precisa mexer nas nossas emoções, sentimentos. Porque a emoção ela tem um poder muito maior, neurologicamente falando, do que uma decisão racional. Então a gente precisa usar gatilhos emocionais para tomar certas atitudes. Vamos aprender a lutar contra a nossa tendência à procrastinação. Vamos lembrar que ela aparece por um motivo razoável, né? O nosso corpo, ele, quando a gente está falando de uma psicologia evolutiva, é importante que a gente lembre, o nosso corpo ele estava sempre tentando gastar o mínimo de energia possível, porque a gente precisava comer e a comida era absolutamente escassa. Então a gente tinha que gastar muita energia para conseguir caçar uma comida e a gente precisava juntar toda a nossa energia para isso. Então, o nosso corpo ele entendia que só era razoável a gente gastar a nossa energia se fosse para conseguir uma comida, por exemplo, se fosse para conseguir algo agora que é extremamente necessário.
O que a gente precisa fazer é driblar esse sistema, é mostrar pra ele que hoje a gente não tá correndo atrás da nossa alimentação, a gente não tá correndo atrás da nossa sobrevivência nesse aspecto tão escasso. A gente pode fazer hoje muito mais, a gente pode conquistar coisas fantásticas, a gente pode ter vidas incríveis, mas a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Barcos não foram feitos para ficar presos no porto, eles até ficam bem, mas eles foram feitos para navegar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com os amigos, procrastinadores, anônimos ou assumidos. Envie para todo mundo que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo. E até o nosso próximo vídeo. Um beijo!